estar na sua zona de desempenho. Que é o exemplo que eu falei. O TDAH ele é o 8-80. As outras pessoas têm 8, tem 70, tem 55. O TDAH é 8 ou 80. Significa que, se você não está na sua zona de desempenho, que é 80, você está no 8. Então, se você está como advogado e você odeia escrever, você vai ser um advogado horrível. Uhum. Não tem meio termo. E não é que você seja horrível de cabo a rabo, é que você só está no lugar errado. E quando você vai para o lugar certo, você consegue ter um desempenho melhor. Por exemplo, é por isso que eu luto por um projeto de lei que está rodando aí, que é o 2630. Vou só falar sobre isso, depois a gente entra com mais propriedade. Que uma das atribuições que fala nesse projeto de lei 2630 de 2021, não confundir com o de 2020, tá? Que não tem nada a ver, é com relação à inclusão do TDAH no mercado de trabalho. E uma das alíneas que estão ali, das cláusulas que falam ali naquela lei, dos parágrafos, dos itens, é o seguinte: o TDAH que esteja com dificuldade em ter desempenho em grandes empresas, ou seja, empresas acima de 10 mil funcionários, o RH tem que estar preparado para, antes de demiti-lo por justa causa, porque pode sim demitir, deve migrá-lo pelo menos uma vez de setor para que ele tenha uma oportunidade de se desenvolver. Então, às vezes o TDAH ele entra numa vaga do almoxarifado, mas ele detesta aquilo, ele faz tudo errado, mas ele seria um ótimo na vaga da publicidade dessa empresa. Então, ele pode conversar com o RH, se essa lei for aprovada, ele pode ser migrado do almoxarifado para a área criativa e fazer uma campanha genial que aumenta o lucro muito da empresa. Então, o TDAH ele precisa muito dessa questão da previsibilidade, da questão de tá inserido no lugar que é mais adequado para ele não caia nas estatísticas também, que são muito tristes do TDAH. Como eu falei, geralmente o TDAH é alguém que, se não está no 80, ele está no 8. Então, ele entra numa empresa, é demitido a cada 6 meses, no máximo 1 ano, ele está pulando de empresa em empresa. Yuri, você falou da tua questão do seu diagnóstico, né? Mas eu queria falar para o pessoal de casa. Sim. Tem várias pessoas que estão nos assistindo agora e algumas, né, já têm um diagnóstico, outras não têm, outras estão nervosas aqui, preocupadas. Meu Deus do céu. Será que eu tenho TDAH? Será? Sabe? Finalmente descobri. Ou ouviu os sintomas e tá, né, preocupado e tal. Para quem já sabe que tem, opa, descobri. Perfeito. Fui diagnosticado, passei pelo processo longo, tenho TDAH. O que fazer? Como minha vida vai ser normal? É possível viver normalmente? É possível sim, mas vai exigir uma energia ativa da pessoa. Quem se descobriu o TDAH já na fase adulta, primeiro que muitas coisas vão fazer sentido e vão ter uma resposta. Uhum. Agora, o adulto com TDAH recém-descoberto, a primeira coisa que ele tem que investir é em autoconhecimento. Então, a terapia ajuda muito nisso. É se entender para se encaixar. Às vezes o cara tá dando murro em ponta de faca há muitos anos e isso tem que parar, né? Então, ele vai procurar um médico para, se for o caso, entrar com medicamento, e aí que tá. Nem sempre, e eu diria que na maioria das vezes, a primeira tentativa que você faz, a primeira inserção do medicamento que você faz com o médico dá certo. E é aí que é o erro do TDAH de querer desistir disso. Uhum. Entra com uma medicação, não deu certo, eu vou parar de tomar esse negócio. Sendo que, por exemplo, você tomou agora o medicamento, você vai demorar pelo menos 3 a 4 semanas para que você comece a ter os efeitos esperados do medicamento. O primeiro dia que você deu tomado a Ritalina, você ficou muito tonto. Você sentiu assim, meu Deus, mudou tudo. Você sente um impacto muito forte. Depois de uma semana, 2, 3, você sente mais estabilizado. Provavelmente você deve ter tido esse efeito, imagino. Mas geralmente é assim que acontece. Uhum. Então, é importante que você persevere no tratamento para que a coisa vá adiante. Outra coisa, cuidado com o seu ambiente, tá? O adulto com TDAH, principalmente, ele tem que ver aonde você trabalha. Se você tiver questões sensoriais envolvidas. O que são questões sensoriais? Transtornos sensoriais. Geralmente quem identifica isso ou é o fonoaudiólogo ou é o terapeuta ocupacional. O neurologista também, tá? Tem muitas pessoas com TDAH que têm uma dificuldade muito grande com barulho. Mas muito grande mesmo. Tipo assim, você dá conta de trabalhar num lugar barulhento, você dá conta, com TDAH, não. Só se botar aquele abafador de aeroporto, assim, que é aquele EPI, para você reduzir bastante e conseguir performar. Ou colocar uma música com ruído branco, que é uma música ali que vai tentar abafar um pouco esses estímulos externos. Tem questão visual também, iluminação, tátil. Tem crianças com TDAH que tem muita dificuldade em vestir certas roupas, porque tem uma gola, aquela etiquetinha na gola que incomoda demais, tem que ir lá cortar também.
Então, o adulto com TDAH às vezes não percebe que tem essas pequenas pedras no sapato, que ele precisa tirar o sapato, tirar essa pedrinha do sapato, ou seja, resolver essa pequena questão que ele não estava dando muita importância, para que ele comece a ter uma vida um pouco mais produtiva. Então, sim, o TDAH adulto, ele deve fazer uma terapia semanal de pelo menos 1 hora, ele deve estar em acompanhamento médico, e aí vai ser de 1 mês, 3, 6 meses, dependendo, e também está diante de uma atmosfera onde ele vai se entender como uma pessoa que precisa de adaptações. E aí entra também a questão alimentar. A gente sabe que pessoas que têm um alto consumo de açúcar, você tem aquele pico e vale de insulina, glicose e insulina, que causa um distúrbio na cognição da pessoa. Você toma uma coisa muito açucarada, e você tem um disparo de insulina depois. Aí essa insulina, ela tira em excesso esse açúcar. Você fica letárgico, dá fome, você come de novo. E nisso o seu cérebro vai ficando uma bagunça. De qualquer pessoa, mas o TDAH fica ainda pior. Tem que estar sempre atento a tudo isso, Sempre atento né? a tudo isso. Então, isso são alguns dos sinais que a pessoa tem que estar atenta. E, como eu falei, o adulto que está bem conduzido e está consciente das suas dificuldades e age em prol de mudar esse cenário, é um adulto que tem uma vida longa aí. E Yuri, a gente tá falando agora com o TDAH. E agora... Assim como você, eu também tinha muita dificuldade em manter relacionamentos. Pra piorar, eu não sabia qual o motivo deles sempre darem errado. Mudei esse jogo e hoje sou casado e tenho um ótimo relacionamento. Peguei todo esse conhecimento e coloquei no Clube TDAH em ação por um valor muito acessível. Confere no primeiro link da descrição.